Ai, tô aqui de volta. Vou compartilhar minha tela para ficar mais fácil de vocês entenderem aí. Estão enxergando a minha tela? Sim. Então, continuando aqui, eu vou abrir uma ferramenta para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, nesse desenho que eu estou mostrando aqui para vocês, nós temos uma tabela de resultado, uma tabela de equipe e uma tabela de UF. Vamos imaginar lá o campeonato brasileiro, tá? Que nós temos aí hoje. Nós temos que ter os nomes os dados do estado, por exemplo, a sigla do estado e o nome do estado. Vamos falar assim: o estado de São Paulo, a UF é SP, que é a sigla do estado. O estado do Rio de Janeiro, a UF é RJ. O estado de Minas Gerais, a UF é MG. Tudo bem até aí? Então, aqui nessa tabelinha de UF, eu vou cadastrar os dados da nossa tabela do estado. Perfeito? Essa tabela de estado vai estar associada também à equipe. Então, tem os clubes de futebol, para ficar mais fácil de você entender. Tabela de equipe, TB equipe. Eu preciso saber a sigla do clube, a equipe, o nome da equipe, o nome do clube e a UF, a qual estado pertence aquele clube. Vamos supor lá o melhor time de futebol do mundo, né? Corinthians. Legal? O Corinthians, a sigla dele é COR. O nome da equipe, Corinthians. Qual a sigla do estado? Ah, pertence a São Paulo. Estado de São Paulo. Ah, o Palmeiras, o arquirrival do Corinthians. Qual a sigla do clube do Palmeiras? PAL. Qual é o nome da equipe? Palmeiras. Qual a UF que ele pertence? Ah, São Paulo, SP. O Flamengo, que foi o atual campeão brasileiro aí, né? O Flamengo, a sigla do clube Flamengo, FLA, FLA. Equipe, Flamengo. Qual é a sigla do estado? RJ, tá? Rio de Janeiro. E assim sucessivamente. Então, dentro dessa tabela de equipe, vai ficar armazenado essas informações pertinentes aos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro. A tabela de resultados, que vocês estão enxergando aqui o desenho dela, ela vai conter dados de vitórias, qual o número de vitórias que a equipe conseguiu, quais o número de empates que a determinada equipe conseguiu e qual o número de derrotas da equipe. Perfeito? Então, essas informações, nota que na tabela de resultado eu não tenho o nome da equipe, mas eu tenho a sigla. Então, eu vou estar relacionando a tabela de resultado com a tabela de equipe através da chave sigla que liga, olha só a linhazinha, que liga a tabela de equipe também com essa sigla aqui. Então, esse relacionamento permite eu compartilhar informações da tabela de equipe para saber qual é a equipe que tem as determinadas vitórias, empates e derrotas e vice-versa. Eu tenho aqui a equipe, eu quero saber qual o número de vitórias da equipe. Opa, é só verificar na tabela de resultado. Eu quero saber qual o número de empates da equipe. É só verificar aqui na tabela de resultado, o número de empates e a mesma coisa para derrotas, tá? Se eu quiser saber qual estado pertence, mas eu quero que escreva o nome, por exemplo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo. Eu tenho a UF, que é somente a sigla, mas eu quero saber o nome correto, a grafia correta, qual é o nome completo do estado, em vez de saber só a abreviação do estado. Então, para isso, eu tenho um relacionamento onde eu tenho a tabela de equipe, a coluna, o atributo F, que relaciona com a tabela de UF, o atributo UF, que está aqui também. Pessoal, até aqui, tem alguma dúvida? Falem aí comigo, contribuam aí comigo para saber se está tudo ok. Tem dúvidas? Desativem seus microfones e me respondam. Façam um favor, porque eu não estou escutando. Dúvidas? Não, senhor, pode continuar. Não. Pode continuar, senhor. Tudo ok, então. Então, continuando, ó. Até aqui, então, nós estamos Ô, falando... professor, faz muito tempo Oi. que você começou isso? Faz muito tempo que você começou isso, porque eu terminei meu vídeo agora há pouco. Ah, não. Começando agora, tá? Começando agora. Senta aí e tá bom, acompanhe. Senta aí e acompanhe, que já está começando agora. Não tem muito tempo, não. Inclusive, estou gravando a aula e depois eu vou disponibilizar isso aí para vocês. Tudo bem? Ok, então.
Então, continuando, tá? Vamos lá. Essa aí é a definição do banco de dados para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, esse daí vai ser um banco de dados onde vai conter dados do nosso campeonato brasileiro. Por que eu estou usando o campeonato brasileiro? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Lá na sala, quando nós estávamos na sala, nós estávamos montando um banco de dados para um controle de magazine. Só que lá eu estava trabalhando com vocês as entidades, onde fazíamos o cadastro de cliente, depois o cadastro de funcionário, o cadastro de fornecedores, um controle de estoque, onde nós íamos ter entradas e saídas de produtos, um controle de caixa, onde nós íamos ter entrada e saída de dinheiro. E aquilo lá, nós tínhamos tudo um aparato ali de equipamentos, eu estava presente na sala, eu poderia movimentar entre vocês e ficaria até mais fácil de eu trabalhar lá com vocês. A ideia lá funciona bacana, mas aqui à distância com vocês, se eu for trabalhar aquela ideia, vai ficar muito complicado agora no começo, que vocês estão começando a aprender. Então, achei melhor enxugar essa ideia de banco de dados, fazer uma coisa mais simples e objetiva, para vocês aprenderem a utilizar isso. E aí depois, quando vocês estiverem mais avançados aqui, a gente vai aprofundando mais ainda na parte de banco de dados para vocês conseguirem criar algo similar ao que nós estávamos fazendo dentro da sala de aula. Perfeito? Então, isso aqui é uma forma de facilitar a vida de vocês para desenvolver e aprender. Bacana? Então, voltando aqui, o Campeonato Brasileiro é mais fácil de ser entendido. De acordo com a explicação que eu falei aqui para vocês, eu acho que dá para vocês compreender melhor o que vai acontecer. E aí, lógico, à medida que a gente for trabalhando, você vai assimilando isso mais na prática, tá? Então, você fala assim, Joel, como que eu vou entender a ideia de entidades? Primeiro, nós temos as tabelinhas. Cada tabela é uma entidade. Nós falamos bastante disso na sala de aula. Nota que isso é uma espécie de recapitulação. Então, quando eu falo entidades, eu estou falando o nome das tabelas, tá? Então, nós temos aqui nossas entidades, nossas tabelas. E aí, quando eu falo de atributos, eu estou falando as colunas. Então, eu tenho sigla, vitórias, empates e derrotas. Cada um desses daqui, cada coluninha desta, é um atributo, tá? Para a tabela de equipe, eu tenho sigla, equipe e UF, que também são atributos. Para a tabela de UF, nós temos UF e estado, que são atributos. Bacana? Então, cada partezinha dessas são atributos, tá? Esses atributos que eu tenho alguns atributos que são especiais, que fazem restrição, que não permite duplicação de dados. E aí você fala assim, Joel, quais são esses atributos? Olha só, eu tenho na tabela de resultado a sigla que tem um desenho de uma chave bem discreta. O sistema gerenciador de banco de dados, alguns colocam chave e outros colocam um asterisco para identificar que ele é uma chave. Qual é o tipo de chave aqui para nós? Tá? Qual seria essa chave? Aí, voltando a ideia lá no quadro. Qual seria a chave lá que eu também especifiquei no quadro? A chave que eu tenho aqui, olha, na sigla da minha tabela de resultado, é a chamada chave primária. Perfeito? Na tabela de equipe é a mesma coisa. Então, eu tenho aqui a minha chave primária. E na tabela de UF, eu tenho aqui também a minha chave primária. Vamos voltar lá para o quadro, para mim falar um pouquinho no quadro, só para diversificar aqui, para não ficar muito cansativo. Eu vou fechar o compartilhamento e voltar aqui o foco para o quadro. Bom, vamos lá. Aqui no quadro, nós vamos ter o seguinte, ó. No quadro, nós temos, bacana, chave. Na minha tabela de UF, que é a TV UF, eu tenho chave primária nessa UF. Eu tenho a minha tabela de equipe, eu tenho também a sigla, que é uma chave primária, igual naquele sistema gerenciador de banco de dados que eu falei com vocês, tá? Mesma coisa. Depois eu tenho na minha tabela de resultado a sigla também, que é uma chave. Bacana? Então, esses três são chaves. Relembrando, a chave primária, ela possui restrição, ela me define uma restrição na minha entidade. Portanto, ele não permite duplicidade de registros. Então, nesse caso, eu vou ter, nessa tabela de resultado, apenas uma determinada sigla de um clube que vai estar armazenada as suas vitórias. Não vai haver clubes ou mesmas siglas cadastradas aqui dentro, porque a chave restringe, não permitindo duplicidade. Vamos falar um exemplo.
Flamengo, tá? A sigla do Flamengo é FLA. Então, essa sigla do FLA, aqui dentro do resultado, só vai ser cadastrado uma vez. Se eu for digitar FLA novamente para colocar novos resultados, ele não aceita, tá? Ele não permite a famosa duplicidade de registros. A mesma coisa acontece na tabela de equipe. A sigla aqui também, ela define para nós restrição. Então, ele não vai permitir duplicidade. Então, a equipe Flamengo só vai ser cadastrada uma vez aqui, porque eu defini chave e a sigla FLA só vai permitir uma vez ser cadastrada, tá? Já na tabela de UF, acontece a mesma coisa. A sigla UF, ela está definida como chave. Aqui é chave. Portanto, ela não permite duplicidade. Ou seja, se eu cadastrar o estado de São Paulo com a sigla SP, ele só vai permitir cadastrar uma vez o SP. Perfeito? É aí? Então, voltando aqui à ideia, vamos compartilhar de novo a minha tela com vocês para a gente falar lá. Então, voltando aqui, nós temos o desenho das tabelas, das entidades. Então, a tabela de resultado, ela é chave, não vai permitir duplicidade na sigla dos meus clubes. A tabela de equipe é chave, não vai permitir duplicidade. E a tabela de UF também é chave, não permite duplicidade, tá? Esse relacionamento, a ligação entre uma tabela e a outra, olha que eu estou tendo aqui a ligação, nós chamamos de relacionamentos. E esse relacionamento nós temos que nós chamamos de cardinalidades. Lembram da parte de cardinalidades, né? Não esqueceram não, né? Pessoal, estou fazendo uma pergunta para vocês. Lembram disso? Galera, participem comigo. Não exatamente. Eu não lembro não, sir. Não lembra? Então vamos recapitular, tá? Só vou aumentar o tamanho da fonte aqui para ficar mais legível para vocês. Estou colocando bloco de notas porque eu vou estar colocando algumas coisinhas aqui. Olha só. Então, cardinalidades, tá? Vou colocar tudo em maiúsculo, que fica mais fácil. Cardinalidades. Nós temos 1 para 1, tá? Lembram disso agora? Estão lembrando? Nós temos 1 para muitos e muitos para muitos. Bacana? Clareou aí um pouquinho a sim, ideia. eu lembro disso. Lembraram? Então aqui, olha, é 1 para 1. Eu não vou ficar escrevendo para não perder tempo, mas a ideia é colocar 1 para 1, tá? Depois de baixo, 1 para muitos, tá? E depois, muitos para muitos. Ok? O que seria essa ideia no contexto que eu tenho aqui, ó? Tá? Então, nós temos a tabelinha. Deixa eu puxar aqui para ficar bacana aí. Nós temos a tabela, tá bom? Nós temos as definições das cardinalidades para eles. 1 para 1, 1 para muitos e muitos para muitos. Então, nós temos essas definições, e aí o desenho da tabela que nós temos aqui, você vai falar assim, Joel, eu não estou entendendo legal aqui, o que seria isso? Observe aí no de vocês, tá? Deixa eu tampar aqui para não ficar aparecendo a imagem do meu filho bonitão aí, para não desviar a atenção de vocês. Então, vamos lá. A chave que eu tenho aqui, ela só vai ser identificada como 1. Por que ele é 1? Tá? Porque a tabela sigla não permite duplicidade no resultado. Se nós viermos aqui dentro, cadastrar para fazer um teste, por exemplo, vou colocar aqui FLA. Tá? Número de vitórias, 10 vitórias. Número de empate, 3 empates. Derrotas, 2 derrotas. Tá bom? Vou cadastrar, ó. Deixa eu... Não é possível adicionar, alterar registro, pois é necessário que esse tenha um registro relacionado na tabela. Tá, ele tá dando um problema aqui no meu relacionamento. Deixa eu fechar aqui meu relacionamento. Salvar ele.
Beleza, agora vamos fazer lá que ele vai dar certo. Lá, Flamengo, vitórias, vou colocar 10 vitórias, empates, 2 empates, derrotas, 2 derrotas. Caraca, ele tá fazendo a mesma coisa. Vamos cadastrar a equipe primeiro. Eu acho que é porque tá forçando a cadastrar a equipe, o infeliz. Quer deixar eu cadastrar sem cadastrar a equipe. Vamos lá. PAD, Flamengo, equipe. Flamengo. A sigla do estado. Rio de Janeiro. Tá amarrando tudo meu banco de dados. Deixa eu ver o que está acontecendo nesse infeliz aqui. Vamos remover isso aqui só para... Tá. Vamos abrir um do zero aqui, que aí eu resolvo esse problema. Ele está me ferrando, vamos ferrar com ele. Vou criar aqui um banco de dados do zero, tá? Vou chamá-lo de Brasileirão, sem acento agudo, sem o acento tio no A. Vou salvar esse arquivinho dentro do C2 pontos. Então vamos lá no C2 pontos e criar ele aqui para gente. Vou colocar aqui de braço, só braço do Brasileirão, tá? E vou salvar esse arquivinho dentro do C2 pontos. Deixa eu criar ele aqui. Vamos salvar a tabela de equipe. Vou definir aqui sigla. Vai ser texto curto. Depois eu vou explicar isso aqui com mais detalhe. Mas como eu estou com pressa aqui, então vamos fazer. Depois eu explico para vocês com mais detalhe. Só para fazer o exemplo. Tá legal? Texto curto também. E a UF, que é a unidade federativa, vai ser texto curto. Então, vou salvar isso aqui. E vamos fazer o cadastro. Sigla vai ser Fla, equipe, Flamengo. E a sigla RJ de Rio de Janeiro. Agora ele foi, olha. Tava dando BO, depois eu vejo que eu acho que é por causa do relacionamento que estava impondo integridade, mas não tenho certeza. Tá? Depois eu vejo isso com mais tempo. Eu vou colocar o cor de Corinthians, vou escrever ó, Corinthians, São Paulo, tá? Palmeiras, São Paulo. Só para ter de Minas Gerais, vamos colocar aqui Clube Atlético Mineiro, tá? Vou colocar Atlético, Minas Gerais. Bacana? Onde eu quero chegar com isso? Quando eu criei a tabela, eu defini a sigla como chave. E essa chave, ele não vai permitir duplicidade, ou seja, vai ter uma restrição de dados. Isso quer dizer o quê? Que se eu, sem querer, acidentalmente, for digitar de novo aqui o Flamengo, ó, Fla, eu vou colocar aqui, ó, Flamengo, Rio de Janeiro. Tá? Não é que eu pressionar o Tab para ele abrir para o próximo registro, é usar uma mensagem de erro. Essa mensagem de erro acontece por quê? Ele está alertando, as alterações solicitadas para a tabela não foram bem sucedidas, já que criaram valores duplicados de índice. O que são esses valores duplicados? Olha só, a chave primária ou a relação. O FLA que está aqui é o mesmo que está no de cima, portanto, é valor duplicado. Mas isso aconteceu por acaso? Foi assim, de mágica, ele fez sozinho para mim? Não. Isso aconteceu porque eu desenvolvi o banco, olha, não vai sair, tem que apertar o ESC para cancelar a edição. Então, eu vou apertar a tecla ESC, ele vai cancelar.
eu vou lá no modo de exibição e aí eu vou mostrar aqui para vocês que na hora que eu montei a tabela, olha só, eu defini aqui como chave, essa chavezinha está definida aqui. Se eu tirar essa chave, tá, olha, eu vou clicar aqui para selecionar e vou tirar a chave. Se eu tiro a chave, salvo ele desse jeito, tá, e volto lá na edição e vou colocar o Clube Flamengo, olha, Fla, e vou escrever, ó, Flamengo, Rio de Janeiro. E vou dar o tab para o próximo registro, ele vai aceitar. Isso é um problema sério. Por quê? Está acontecendo duplicidade de registros. E essa duplicidade é um erro. Imagine só você fazer um cadastro de clientes e aí você cadastra o RG do Joel aqui, do professor Joel. Aí passa um mês, eu vou comprar na loja de novo e aí eu levo lá, você cadastra de novo. Você não lembra se me cadastrou ou não, aí você cadastra de novo. Passa mais um mês, eu volto lá, você me cadastra novamente. Vai ter lá minhas informações novamente cadastradas na sua tabela, na sua entidade do banco de dados. Se isso começa a acontecer com várias pessoas, você está locando espaço de forma desnecessária na sua entidade, no seu banco de dados, no seu computador. Imagine uma empresa do nível de Magazine Luiza, Casas Bahia, umas empresas grandes. E aí essas empresas começam a cadastrar várias vezes a mesma pessoa, a nível de Brasil. Quantas informações de clientes duplicados não vai haver nessa tabela ou nessa entidade? Isso é problema, isso interfere na velocidade de consulta depois, no espaço que você vai estar alocando, interfere num monte de coisas, não é bom. Nota que eu estou usando uma ideia de exemplo de cadastro de clientes. Imagina você fazer duplicidade de registro no seu caixa. O cara vai e paga a parcela hoje, amanhã você cobra ele que ele está em aberto, porque acidentalmente aumentou Foi sem querer, a desculpa. quantidade. Oi? Foi sem querer. Fala mais alto que eu não estou te entendendo e está cortando. Foi sem querer. Eu cliquei aqui no botão de controle. Tudo bem, eu estou fechando ele aqui, não tem problema não, tá? É que ele abre minha tela aqui também. Então, é o seguinte, olha, imagina só eu pegar e cadastrar o caixa, acidentalmente eu não criei a chave, a duplicidade, e aí você liga fazendo uma cobrança de algo que já foi pago. Isso também vai prejudicar a sua empresa, envolve até processos, tá? Então, a definição de chave, no nosso caso, ela vai ser justamente para nós evitarmos esse tipo de problema, ok? E aí, normal? Tá entendendo como funciona? Sim, Sim. é de boa. Tá. Então vamos fazer o seguinte, ó. Sim. Eu vou dar continuidade aqui na criação, nesse desenho aqui, nesse sistema de gerenciador de banco de dados, das outras duas tabelas que faltam, para a gente explicar um pouquinho melhor a funcionalidade desses recursos, tá? Então, nota que eu criei a tabela de equipe, eu vou lá novamente no ficheiro, lá em cima, lá no meu... vamos falar aqui no meu menuzinho, no meu ficheiro, tá? Criar. Dentro de criar, nós vamos ter a opção de tabela, vou clicar em tabela, e aí dentro de tabela, eu vou utilizar o modo de exibição, que eu tenho aqui as opções, modo de exibição, modo designer. Se eu clicar direto na ferramentinha aqui, já vai direto para o modo designer. E ele pergunta para mim qual o nome que eu quero dar para a minha entidade, minha tabela. Eu vou criar agora a tabela de resultado, tá? Ó, eu fiz a tabela de equipe, vou criar a tabela de resultado. Vou clicar no OK, e aí eu vou definir quais seriam os campos. Só que ele entrou direto aqui para mim, olha, onde eu vou colocar as informações que é chamado de browser, né? E aí eu vou definir o que? Qual vai ser o nome do campo da tabela de resultado? Primeiro campo. Eu vou colocar a sigla para saber qual clube que é. Qual o tipo de dados? Eu vou chamá-lo de texto. E aí nós temos algumas opções, olha só. Texto curto, texto longo, número. Lá no SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados do SQL Server, isso vai estar em inglês. No MySQL também vai estar em inglês, no Oracle vai estar em inglês, no PostgreSQL vai estar em inglês. Eu estou usando uma ferramenta mais em português, que a gente chama de Axis. Você vai trabalhar com essa ferramenta? Não. Eu estou usando ela aqui de exemplo para você ter uma ideia só
uma ferramenta mais leve para a gente começar a entender banco de dados. Mas a ideia de você utilizar um banco de dados futuramente vai ser trabalhar com essa ferramenta que você está visualizando agora, que é o SQL Server. Então, tudo aquilo que eu estou fazendo ali só para demonstrar, futuramente nós vamos fazer tudo através de SQL, que é o Structure Query Language. Então, tudo aqui, olha só, para poder criar aquilo que eu vou fazer lá agora. Então, futuramente a gente vai fazer isso aqui no SQL Server. Mas, por enquanto, vamos ficar aí com a ideia do Axis para ficar mais fácil de você assimilar, tá? Para não ter que ficar desenhando isso lá no Paint ou fazendo no Excel ou no Word, alguma coisinha desse tipo. Vamos fazer aqui dentro dessa ferramenta, fica mais fácil de assimilar isso. Então, eu vou colocar vitórias. Nota que as vitórias eu não coloco acento agudo. De repente, você vai falar assim, Joel, por que eu não uso o til, não uso C cedilha, não uso acento agudo, não uso o trema, o circunflexo? Uma, porque você está fazendo algo dentro de um sistema de gerenciador de banco de dados, que é um banco de dados, que futuramente vai servir para você fazer um sistema, fazer um programa. E a linguagem de programação que a gente usa é o inglês, logicamente, né? Para desenvolver qualquer coisa em programação, a gente usa o inglês. E aí entra o básico, o inglês não tem acentuações. Então, se você começar a colocar acentuações, depois se for trabalhar com programação, lá ou PHP, ou Java, ou C Sharp, a linguagem que você for utilizar para desenvolver um sistema, por ser no inglês, ele não vai aceitar acentuações. E aí, se você colocou com acentuações, vai gerar erro na hora de desenvolver o seu programa. Então, não coloque acentuações, tá? Ah, eu posso fazer assim, Joel, eu vou colocar empates, em vez de colocar empates, eu vou colocar em espaço PT. Posso? Não. Por quê? Eu tenho um espaço em branco também, vai gerar problema depois na hora de trabalhar com programação. Ah, mas ele aceita, tá? Ele pode até aceitar, mas não é o correto. Ah, eu poderia colocar em underline PT? Sim, tá? Eu não aconselho colocar o hífen, coloca o underline. Ah, eu poderia colocar então completo, empates, também, ou somente emp, tá? Ah, derrotas, mesma coisa, olha, derrotas. Qual vai ser o tipo de dados? O tipo de dados não vai ser texto, porque vitórias, empates e derrotas são valores numéricos. Então, para o nosso caso de vitórias, o tipo de dados vai ser número. Para o nosso caso de empates, o tipo de dados também vai ser número. E para derrotas, também vai ser número. Vamos ver como que isso vai se aplicar lá na prática? Nota que já definiu a chavezinha, olha lá, para não ter duplicidade. Vou salvar ele aqui. E vou alternar o modo de exibição meu para visualizar os dados. Olha só. Aqui eu vou ter sigla, vou colocar lá o Flamengo, tá? Número de vitórias, 10 vitórias. Número de empates, 3 empates. Número de derrotas, 2 derrotas. Aí eu vou pegar e colocar o Corinthians, que é o melhor clube de futebol do mundo, né? Número de vitórias, 10 vitórias. Números de empates, tá? Eu vou colocar aqui 4 empates e número de derrotas, 1 derrota. Vamos colocar aqui o Clube Atlético Mineiro, campo. Número de vitórias, vou colocar aqui 5 vitórias. Número de empates, eu vou colocar aqui 8 empates. Número de derrotas, eu vou colocar aqui 5 derrotas. Palmeiras, a sigla dele. Número de vitórias, tá? 3 vitórias. Número de empates, vamos colocar aqui 10 empates. E número de derrotas, vamos colocar aqui 6 derrotas. Nota que eu estou cadastrando informações pertinentes aos clubes. Tá? Vou salvar isso daqui. E aí eu vou abrir a tabelinha aqui de resultado. Olha lá. Desculpa, de equipe. A de equipe, nós vamos ter as definições dos clubes. Tá? Começou a... valores aplicados. E agora vai ser elas, né? Abrir esse negócio de definição, sendo que não vai permitir. Ver se eu consigo alterar tirando a chave aqui. Deixa eu tirar essa chave. Vamos lá.
externos, ferramentas. Se eu preciso tirar a chave dele, cadê o designer? Caraca. Isso, tirei a chave, beleza. Vamos alternar lá, vai dar um trampo danado, mas a gente faz isso aqui. E vamos tirar esse duplicado que está dando um erro lá. Isso. Vamos voltar lá na estrutura dele. E vou definir ele chave aqui novamente. Agora ele vai deixar eu fazer. Isso. Tá vendo que trabalheira que dá, né? Às vezes a gente sabe o problema, mas a ferramenta é tão complexa, às vezes, que a gente se perde nas opções para desabilitar, habilitar, tirar o registro, tá? Mas a ideia é aplicada a todo o sistema gerenciador de banco de dados. O que eu fiz? Eu, na explicação, eu coloquei para vocês 2 clubes repetidos, que é o Flamengo. E aí depois, na explicação, eu coloquei a chave, aí deu erro, porque deu a duplicidade, aí me travou, eu não queria deixar eu fazer nada. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que tirar a chave, voltar lá no modo dele de estrutura lá, de browser, apagar o registro, voltar na estrutura, criar a chave novamente e salvar para ele funcionar legal. Então, a partir de agora, olha só, eu estou com as 2 entidades, tá? Aqui eu tenho os clubes e aqui eu tenho o nome dos clubes cadastrados, o resultado com os valores de vitórias, empates e derrotas e os clubes cadastrados normalmente, tá? Vou criar a tabela finalzinha aqui para a gente trabalhar, vou lá em criar, tabela, vou montar a tabela agora de UF, que é cadastro dos estados, então vou chamar de TB UF. Vamos colocar aqui a UF, que é a sigla do estado, eu vou colocar aqui texto curto, e vou colocar aqui o nome do estado, vou colocar estado mesmo, tá? Poderia escrever o nome do estado e texto curto. Vou deixar a chave para o UF para não ter duplicidade e vou lá no modo de exibição de browser e cadastrar alguns estados. Então vou colocar SP, São Paulo. Aí você fala, Joel, você está colocando o acento, o tio, na palavra São Paulo. Você falou que não podia colocar acentuações. Nota que eu não posso colocar acentuações na definição da estrutura da minha entidade, dos meus atributos, tá? No entanto, colocar acentuações nos dados que vão ficar cadastrados dentro da minha tabela não tem problema. Isso não vai interferir no desenvolvimento da estrutura do meu banco de dados, tá bom? Então, as informações que eu vou armazenar, os dados que eu vou cadastrar, pode ter acentuações, isso não vai ter problema. A não ser também que você padronize lá na empresa de não ter acentuações nem nas informações, aí é outra coisa, tá? Mas no meu caso aqui eu estou colocando acentuação, não tem problema. Vou colocar aqui RJ, Rio de Janeiro, Vou colocar MG, Minas Gerais. Bacana? Certo seria cadastrar todos os estados. Eu vou colocar só esses 3 para exemplo. Não preciso mais do que isso. Então, a partir de agora, olha, nós temos cadastrado a tabela de UF, a tabela de resultado e a tabela de equipe. Isso daqui, logicamente, relaciona entre si. A tabela de equipe relaciona com a tabela de resultado, a tabela de equipe relaciona com a tabela de UF, tá? E aí você fala, Joel, como que funciona a parte de relacionamento? Como que eu crio um relacionamento aqui dentro dessa ferramenta? Eu venho aqui, ó, ferramentas de banco de dados, relações, vou selecionar as 3 entidades, olha lá, estou selecionando as 3 entidades que eu quero trabalhar e adiciono elas e vou fechar aqui, olha. Então, a partir de agora, olha, essas 3 entidades, eu vou criar os meus relacionamentos. Eu vou só fechar aqui no fundo essas tabelinhas que estão abertas para não ficar me interferindo, olha, então tem as relações. Eu vou relacionar a tabela de equipe com a tabela de resultado. Então, clico aqui em sigla e não solto e arrasto em direção à sigla da tabela de resultado. Olha. Vou impor integridade para aparecer a cardinalidade dele e vou criar. Nota que apareceu o meu relacionamento 1 para 1. Cardinalidade dele, olha. Ou seja, aqui só vai poder cadastrar uma sigla, aqui também só vai poder cadastrar uma sigla, portanto, um relacionamento de 1 para 1, cardinalidade. Vou relacionar agora a minha tabela de equipe
tá? Com minha tabela de UF. Então, eu vou clicar aqui na UF e arrasto em direção à tabela de UF, na UF, o atributo UF que está dentro dela. Vou impor integridade e criar. Esse relacionamento já deu a tabela de UF 1, porque é chave, vai ter restrição, não vai permitir duplicidade. No entanto, a tabela de equipe, a UF, apareceu o sinal do infinito, que é muitos, é como se fosse o N de muitos, tá? E aí, o que acontece aqui nessa brincadeira? Apesar de ser uma chave, mas uma chave estrangeira que permite ligar uma tabela na outra, tá? Apesar de ser chave, ele permite duplicidade. Então, vamos voltar aqui na tabela de equipe. Legal? Eu tenho aqui o Corinthians, que é do estado de São Paulo, SP, e tem o Palmeiras, que é do estado de São Paulo, olha só. Tá? Então, ele permitiu duplicidade, olha só. Ele não teve restrição. Se eu vier cadastrar mais clubes, por exemplo, Santos, tá? Santos. Coloco SP, olha só, ele vai permitir para mim. Se eu cadastrar aqui um outro clube do estado de São Paulo, vamos colocar aí o São Paulo, SPO. Paulo, a sigla da UFSP. Ele permitiu duplicidade. No entanto, então, se eu for cadastrar aqui o mesmo clube, tá? Por exemplo, acidentalmente colocar SPO de novo, e fui escrever lá São Paulo, e colocar a sigla, ele vai dar um erro. Por que está dando esse erro? Por causa da restrição da chave. Ele não está deixando, olha só, que está a chave ou relação, tá? Duplicidade de índice de chave primária ou relação de dados. Então, a chave que eu tenho, eu vou apertar o ESC para cancelar a edição. A definição que eu tenho dessa tabelinha de equipe, aqui é chave, sigla, é chave. Então, ele não permite para mim duplicidade e aí, logicamente, não permite eu cadastrar aquela equipe lá, igual eu estou tentando cadastrar. Bacana? Então, voltando aqui, deixa eu fechar essa tabelinha de equipe. Voltando nas relações, eu vou ter as minhas entidades, eu vou ter os atributos, que nós acabamos de dar uma recapitulada, que nós falamos isso em sala de aula. Nós temos as chaves primárias, tá? Olha, chave primária, chave primária, chave primária. Lembra que chave primária não permite duplicidade de registro, isso é integridade, ele não vai permitir, vai ter integridade. Nós temos chave estrangeira, no caso a UF é uma chave estrangeira que liga a UF da tabela de UF. Na tabela de UF ele não permite duplicidade, no entanto, na tabela de equipe, você percebeu que eu mostrei agora para vocês que ele permite duplicidade, tá? Ah, mas ele é uma chave, professor. Sim, ele é uma chave para relacionamento, por isso é chamado de chave estrangeira. Legal? Mas ele não vai impor integridade, ou seja, ele vai permitir a duplicidade no meu relacionamento. Bacana? E aí, logicamente, as cardinalidades. Eu tenho o relacionamento, a linhazinha que liga uma tabela na outra, e as cardinalidades, que é um para muitos, um para um. Eu não tenho aqui um exemplo de muitos para muitos, que é a ideia que está colocada aqui no textozinho que eu coloquei aqui, ó, muitos para muitos. Então, essa ideia eu não tenho aqui, tá? Futuramente a gente cria uma tabela, uma entidade que dá muitos para muitos, mas por enquanto eu vou deixar ele assim, ok? Eu vou abrir o leque para perguntas. Alguém quer ter alguma pergunta? Participem comigo aí para mim saber se está tudo ok. Tem perguntas? Por enquanto não, senhor. Opa, bom dia, André. Depois eu vejo isso, que agora eu estou no meio da aula. Perguntas, pessoal? No. Não, Não? senhor, tá de boa. Tá de boa? Eu vou parar a gravação, porque de senão ela vai boa. ficar... Vou parar a gravação, senão ela vai ficar muito grande, tá? E aí pode comprometer depois aí na disposição disso daí. Deixa eu só ver aqui, parar a gravação.